Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 21 de junho de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Você sabia que médico veterinário pode trabalhar em supermercado? Nesse episódio, eu converso com a médica veterinária e professora Maria Clara Grossi. Ela é graduada em Medicina Veterinária e é mestre em Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. E também trabalhou como coordenadora substituta do Serviço de Inspeção Municipal Consorciado. Se você quer saber mais sobre a atuação em inspeção de produtos de origem animal, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu gostaria de começar te perguntando quando você teve esse desejo de trabalhar na área de inspeção. A gente sabe que a maioria das pessoas entra no curso sonhando em trabalhar com cachorrinho, gatinho, com animais. E aí, muitas pessoas, inclusive, nem sabem que o médico veterinário atua nessa área. Então, quando foi, né, ou antes do curso, ou durante o curso, que surgiu o desejo de trabalhar com alimentos? É engraçado, quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia mexer com grandes. Eu nem sei por que eu achava isso, porque eu nem fazenda tinha, minha família também não tinha, né? Mas, assim, no primeiro período eu já entendi que não era isso, eu já descartei a ideia. E eu ouvi falar, eu não sei te explicar onde, eu não sei como que eu soube, não sei se era estudando sobre o curso, que veterinário podia trabalhar em supermercado. Eu lembrava de vez, falava assim, mas talvez isso deve ser legal, né? Trabalhar em supermercado e tal. E aí, no quinto período, eu fiz um simpósio que teve lá na universidade, e aí eu apaixonei. Desde o quinto período que eu fiz, que aí eu conheci mesmo a área, assim, que eu ainda não tinha tido nenhuma disciplina. Aí eu conheci, eu já gostei, e logo depois eu já comecei a ter as disciplinas, e aí pronto, aí acabou. Daí para frente não tinha mais nenhuma outra possibilidade. E você acha que é ruim, assim, porque a maioria dos cursos oferece as disciplinas relacionadas a alimentos na parte mais tardia. Lá no Uhum. finalzão do curso é que os alunos começam a ter contato com essa área. Como você é professora, você ministra disciplina relacionada a esse assunto, você acha que realmente existe a necessidade, pelos pré-requisitos que o aluno precisa cumprir para poder entender ali do que se trata a disciplina, dessas disciplinas serem ministradas tão ao final do curso, ou seria interessante que talvez elas fossem um pouco mais precoces, até para os alunos poderem ter mais experiência na área antes de se formar? Porque às vezes é assim, né? Quando você está na cara do gol, quase pegando o diploma, você fala, agora é essa área que eu gosto. E aí, né? Exatamente. Pois é, quando eu estudei, eu tive a partir do sexto período, eu tive praticamente 4 períodos dentro das matérias, né, entrando com inspeção, tecnologia, separado, né, de leite, de carne, então eu tive bastante, e isso já me ajudou muito. A partir do momento que eu fui dar aula, eu vi que era diferente, né? As instituições, a maior parte delas dá nos últimos períodos. Eu dou aula para o nono e 10º período, né? De inspeção no nono, só um período de inspeção para falar de tudo, e de tecnologia no 10º. Então fica muito apertado. E eu vejo assim que os alunos, a maioria deles, a hora que chega comigo, que tem a disciplina, fica encantado, gosta, fala, nossa, por que demorou tanto? Só agora que a gente foi estudar. E eu até levei essa demanda lá para a coordenadora do meu curso, e lá no Unipan a gente tem um trabalho, chama Projeto Integrador, que os alunos fazem, né? Eles fazem algumas atividades aí dentro de certas áreas e dentro da prática mesmo, né? E aí a gente começou a fazer esse PI, nem sou eu que ministro esse PI, não, é outro professor, mas puxando um pouco para essa área de inspeção lá no 7º período, para que eles começassem a ter um pouco de contato. Porque pela demanda da disciplina, é possível que o aluno comece a estudar isso um pouco antes. E quanto antes, melhor, porque a disciplina é uma disciplina muito grande. A inspeção, ela não é uma coisa simples, né? A gente está falando de vários produtos de origem animal diferentes e cada um tem uma demanda, tem um tipo, processo de processamento. Então, eu vejo assim,
que é importante, e hoje em dia, eu acho que agora, pós-pandemia, né, toda essa situação aí, essa discussão de saúde única que começou a surgir logo depois da pandemia, eu acho que isso trouxe um pouco o entendimento e a importância, assim, do veterinário nessa parte, né, nessa parte de saúde pública, de alimentação, de controle de qualidade, e aí eu acho que isso vai também dar uma auxiliada aí aos alunos conseguirem ter um pouco dessa disciplina antes, né, do final do curso. Realmente a pandemia vem mudando bastante a visão, né, que a gente tem com relação a gente não, né, porque a gente está dentro da profissão, a É. gente já sabe o que que o médico veterinário faz. Mas eu digo que a sociedade tem com relação à nossa profissão, ou pelo menos a Uhum. gente tenta bastante, né, deixar isso claro com a questão exatamente como você falou, da saúde única, das várias áreas de atuação diferentes do médico veterinário. E aí eu queria aproveitar e te perguntar, porque assim, eu tenho alunos que vêm conversar, às vezes eles gostam de outras áreas, era comercial e tudo, e existe um pouco de um preconceito, ou talvez preconceito não seja a melhor palavra, mas da pessoa ter uma preocupação com a maneira com a qual ela vai ser vista, a partir do momento que ela disser que eu sou veterinária, mas eu não trabalho diretamente com o bichinho peludinho, serpente exótica ou no zoológico com elefante. Eu trabalho com Uhum. alimentos, eu trabalho com produtos de origem animal, eu trabalho, enfim, em outras áreas, né, que não, às vezes não causam aquele encantamento na pessoa leiga, na pessoa que não entende a abrangência da nossa profissão. Uhum. Então, você acha que isso também é um pouco de um fator limitante ou não? Para as pessoas, para os alunos terem esse desejo de trabalharem na área? Eu acho que inicialmente pode ser sim, porque tem o próprio desconhecimento do aluno por muito tempo, que é o que a gente falou antes, e da própria população, né? A população leiga, ela realmente não entende. Quando você vai falar que você trabalha com alimento para o homem, aí o pessoal já te olha assim e fala, uai, tem alguma coisa errada? O veterinário trabalha com isso? Mas eu gosto de falar isso sempre, e eu acho que isso começa de nós, assim, como profissionais, eu acho que a gente que tem que começar a mudar esse pensamento na nossa sociedade, né, com as pessoas que a gente convive. Que o veterinário, ele, na verdade, nós amamos os animais, assim, a gente faz veterinário por amor a eles, e a gente ama eles, mas a gente trabalha para o homem, independente do que a gente fizer. Se a gente vai trabalhar com bichinho, com peludinho na clínica, se a gente vai trabalhar com silvestre, porque se a gente for pensar no animal na natureza, ele se resolve, ele não vai bater na porta do veterinário, procurar um veterinário porque ele está lá com diarreia. Então, a gente está ali para trazer o bem-estar para o homem, né? Apesar de trabalhar por amor aos animais. E uma coisa que acontece muito dentro dessa nossa área, né? Porque como a gente trabalha com qualidade de alimentos, né? E que a gente trabalha diretamente dentro de abate, e hoje essa discussão, né, de bem-estar animal, veganismo, isso cada dia cresce mais, né? Dentro da própria dos próprios estudantes de veterinária, existe muito, e sempre teve, né, na minha época, mas eu acredito que agora esteja maior, mais, né, entre os alunos, muito maior, e aí isso traz, assim, né, muito preconceito mesmo, talvez, com a área, e das pessoas, né, de quem está de fora, porque a gente escuta muito isso, nossa, mas você tem coragem, você é veterinária e trabalha matando os animais, você tem coragem? Que veterinária é essa? Eu não acredito. A gente vê cada coisa, sabe? A gente escuta. E aí, quando a gente não está muito calejado, a gente balança mesmo. Porque você vira e fala assim: nossa, mas será? Mas aí, quando a gente para pensar na responsabilidade, na abrangência mesmo da nossa profissão, né, da importância que é esse médico veterinário que está ali dentro da indústria, cuidando do bem-estar dos animais que estão sendo abatidos, é o que eu falo sempre com os meus alunos. Independente se a gente está lá, se o animal está sendo preparado para morrer, ele tem que ser bem tratado do início ao fim do processo. Né? Existem legislações para garantir isso. O nosso papel como veterinário lá dentro é justamente fazer a lei valer, é fazer com que o processo seja feito de forma adequada, que o animal ele não passe por sofrimento, que ele não sinta dor, que ele esteja ali calmo e tranquilo, né, na medida do possível, e a gente vai oferecer saúde para a população. A gente vai oferecer alimento para a população. A minha primeira experiência assim prática, sem ser trabalhando, né, lá no UFMG, a gente tem chama PIC, Aulas Práticas Integradas de Campo. Então, todo semestre, a partir do sexto período, a gente vai para uma cidade, vai a turma para uma cidade com os professores, fica lá uma semana visitando fazenda, fazendo. É bem interessante. E aí a gente foi para o norte de Minas e
tinha lá um abatedouro, a tipo exportação de bovinos, só que não podia ir todos, então teve que fazer um sorteio e eu fui uma das sorteadas para ir. Então foi a primeira vez que eu entrei num abatedouro. E aí, para você entrar, né, quando a gente tem que sempre entrar na área limpa para a área suja, né, quando você vai fazer uma visita, para você não carregar sujidades, né, e tal. Então, a primeira coisa que eu vi foi a picanha maturada, lá embalada no saquinho, lá saindo da expedição e indo para o caminhão. Foi a primeira coisa que eu vi. E aí depois a gente fez todo o trajeto até eu chegar na parte lá de insensibilização, sangria do animal, que é a mais doída, né, para a gente muitas vezes. Mas eu fiquei apaixonada por todo o processo, porque eu falei, gente, como que pode, né? Entra um animal e sai um alimento bom, de qualidade, que vai alimentar tantas pessoas. Então, isso que encanta essa parte da profissão. É aí que a gente tem que pegar e que a gente tem que defender mesmo a profissão. E ter orgulho dessa área. Eu acho que tem muita questão, né, daquela projeção abstrata que a gente faz. Qual é a profissão que eu vou escolher, né? Eu vou escolher uma profissão quando eu sou jovem, não tenho absolutamente noção de nada na minha vida, De nada. né? Vou abrir lá na nossa época, né? Guia do estudante. Olhei e falei, bacana aqui, quanto ganha mais ou menos? Aí tem aquela projeção de salário que eu também não sei no que eles se baseiam para colocar aquele valor que lá. Vem? Né? E aí você fala, legal, veterinário é bacana, vou fazer isso aqui. E a maioria das pessoas, né, eu até brinco, assim, eu já comentei isso algumas vezes, eu falei, eu acho que o único médico veterinário que as pessoas, né, veem no geral, que não trabalhava com bichinho, era o Linneu da Grande Família, né? Foi a primeira... ele era da vigilância sanitária. Exatamente, era aquela coisa assim, nossa, um personagem, né, de um programa de TV que é médico veterinário e não trabalha com cão, gato, não está lá na sua clínica, né, com cavalo, como aparecia de vez em quando em novela, assim. Então, né, embora não apareça absolutamente nada do trabalho dele nunca, era pelo menos um momento ali em que o público geral tinha essa possibilidade de saber, um cara que trabalha. Então, eu acho que tem muito essa questão do abstrato, e aí quando o aluno entra no curso, eu acho que a maioria dos cursos falha um pouco também, porque acho que para sentar e explicar tudo que o médico veterinário pode fazer, tem que ser pelo menos uma disciplina, né, no primeiro semestre lá, tipo, com palestras de várias pessoas de várias áreas. E aí, às vezes, quando o aluno tem a oportunidade, de repente, de vivenciar, por exemplo, uma semana acadêmica, né, que ele pode assistir palestras de áreas diversas, ainda tem esse outro fator, né? Que muitas semanas acadêmicas, por exemplo, focam em segmentos específicos. Então, eu vou assistir palestra de pequenos animais. E aí a pessoa gosta daquilo e fica só naquilo, né? Vai cada vez mais fechando ali. E aí chega um momento que, né, de repente a pessoa vai se descobrir lá no final do curso já, quando de repente poderia ter tido mais experiências naquela área. Então, assim, tem muitas falhas, entre aspas. Eu falo sempre da veterinária, que é a área que a gente vive, né? Eu não sei como é que são as outras profissões, se de repente no direito, né, o advogado chega lá, não, mas tem essa área aqui que também ninguém sabe o que a gente faz. Mas, assim, a gama de atividades do médico veterinário, ela é muito diversa, né? E às vezes eu percebo um pouco, assim, uma segmentação e, às vezes, um caráter meio de, essa área aqui é um elitismo, né? Essa área aqui é bem vista. Então, o cirurgião é o rei da paçoca, né? Reprodução. O cara lá com a sua mega caminhonete indo para o campo, né? E a gente fica até sem ideia, assim, de como é a rotina dos médicos veterinários nas diferentes áreas, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é a sua rotina trabalhando no serviço de inspeção municipal, que aí depois a gente vai passar para outro tópico, que é a docência, que também é super importante. Inspeção municipal foi o que me colocou na área, assim, né, na prática mesmo, porque eu terminei a graduação, entrei direto para o mestrado, porque eu já fazia iniciação científica na área, já gostei, entrei no mestrado e confesso que eu entrei para o mestrado meio perdida, assim. Foi uma opção, assim, porque eu não sabia muito o que fazer, eu sabia que eu queria trabalhar na área, mas eu me sentia completamente despreparada, e aí eu fui fazer o mestrado. E aí até penei um pouquinho, assim, mas aí logo depois saí do mestrado, fui fazer intercâmbio, que eu falei que eu não queria mexer com nada disso mais, que eu tinha cansado, falei que não queria isso mais. E quando eu voltei,
teve um concurso público lá na minha cidade. Na verdade, eu sou da capital, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci nessa cidade do interior muito tempo. Depois voltei para Belo Horizonte, estudei mais, morei mais 11 anos, e aí apareceu esse concurso lá. Falei, vou tentar. Não estou fazendo nada, deixa eu fazer. Não sabia que era para a área de inspeção, então eu tentei, estava lá no edital estava escrito lá, veterinário, atribuições do médico veterinário, ponto, era isso. Falei, vou tentar, não custa nada. E passei. E, para minha surpresa, eu fui dotada do serviço de inspeção municipal. Eu falei, nossa, aí pronto, aí eu fiquei tranquila, eu falei, é aqui mesmo, é aqui que é meu lugar. Então é uma experiência muito, muito boa, porque assim, eu e o serviço de inspeção crescemos juntos. Eu fui empossada em abril de 2016, o serviço tinha sido criado em junho de 2014. Então, ele era muito jovem ainda, né? Então, a gente está junto aí nesse processo todo, até agora que a gente vai conseguir o SISB. E o que o veterinário faz no serviço de inspeção, né? O que a gente... É um serviço de fiscalização. Então, é um órgão público, a gente está ali para trabalhar pela população. O nosso papel ali é garantir a qualidade daquele produto para a população. Só que a gente trabalha diretamente com as indústrias. Então, a gente é um órgão público, mas trabalha dentro de uma indústria particular. Muitas vezes as pessoas fazem essa confusão, né? Porque lá dentro da indústria também vai ter veterinários que são específicos lá do controle de qualidade, que trabalham lá para eles. A gente fica lá dentro, isso falando de um abate, né? A inspeção tem que ficar lá dentro da indústria durante todo o processo de abate. Então, se a indústria abate de segunda a segunda, tem médico veterinário lá do serviço de inspeção, municipal, estadual, federal, né? E o que acontece? A gente, quando está estudando na faculdade, a gente vê muito falar sobre o CIF, sobre o Ministério da Agricultura, e aí a gente visita os estabelecimentos do Ministério da Agricultura, e tudo lindo, maravilhoso, tudo funciona perfeito, tudo é, né? Tem dinheiro e tal. Aí, quando você vai para o serviço de inspeção municipal, você vê que é diferente. A gente trabalha numa rotina com agroindústrias de pequeno porte, né? Que geralmente os produtores, né? Os funcionários são o produtor, o dono, a esposa e os 2 filhos, né? É esse tipo de indústria. E aí a gente vai lá para fiscalizar. Então, a garantia, quem tem que garantir a qualidade daquele produto é a indústria. A fiscalização vai lá para ver e verificar se ele está garantindo mesmo, se ele está fazendo tudo bem, se ele está fazendo tudo correto. Então, a gente tem duas formas, né? A gente fala que é inspeção periódica e inspeção permanente. A inspeção periódica é aquela que a gente faz de tempos em tempos, né, em estabelecimentos que não abatem. Então, qualquer estabelecimento que não seja um abatedouro, a gente vai fazer inspeção periódica. Então, a gente faz uma análise de risco ali daquele produto, daquela indústria e tal, e de tempos em tempos a gente vai lá. Aí a gente vai com todas as nossas planilhas, verificar todos os parâmetros daquela indústria, temperatura, controle de qualidade de água, higiene do processamento, controle de matéria-prima, se a qualidade da matéria-prima, qualidade de embalagem, rotulagem. Então, isso tudo a gente vai verificar de tempos em tempos. E aí eles têm que apresentar para a gente comprovar que está tudo bem. E na permanente, que são as de abate, a gente vai fazer a inspeção mesmo, né? Que é verificar a saúde daqueles animais que vão ser abatidos. Então, no momento que eles chegam, a gente faz uma inspeção que chama ante-mortem, que é avaliar a documentação que eles vêm, né? Todos os animais eles têm que chegar com uma GTA e, dependendo da espécie, com um boletim sanitário. Então, a gente faz a verificação dos animais para ver se eles estão bem, se eles estão saudáveis, se eles podem ser abatidos, se eles não podem, se tem que separar aqueles animais para serem abatidos no final, que a gente chama de abate de emergência, ou se eles podem ir na matança normal. E aí, lá dentro, depois que esses animais são abatidos, a gente vai verificar na linha de inspeção, no departamento de inspeção final, se tem alguma alteração também que que a gente vai ter que tirar aquele alimento, aquela carne, né, aquela carcaça do consumo, né? Ou que a gente vai ter que destinar para aproveitamento condicional, então, para a produção de algum produto que vai passar por um processamento e que vai deixar aquele produto seguro, ou então condenar totalmente,
né, para que não seja destinado ao consumo. Então, a gente tem esse papel, assim, né, dentro dessas indústrias. É uma baita responsabilidade, é um trabalho extremamente importante, né? Porque eu acho que é aquela coisa, a gente não sabe o quanto pode ser difícil até que a gente come um negócio, né, meio ruim, passa mal e pega Uhum. uma doença e não sabe o que que é, enfim. É Eu bem falo, importante. eu falo sempre isso, que é assim, quem me falou isso a primeira vez foi o meu chefe lá, meu antigo chefe lá do serviço de inspeção, e é uma realidade, que a inspeção a indústria, né, é uma briga de gato e rato. É o rato que fica lá correndo do gato o tempo inteiro, tentando dar nó no gato o tempo inteiro, o máximo que pode, mas a hora que o gato pega, não sobra pedaço. Então, assim, não, mas nunca aconteceu. Nossa, eu sempre fiz assim, nunca teve nada. Mas isso aí, a gente escuta muito isso, né? Eu dando aula para aluno, é batata, né? Eu tô lá, fico lá 2 horários explicando microbiologia, a importância de tal, da inspeção, do ser. Nada, minha avó morreu com 90 anos na roça, tomando leite lá do Uber e da vaca, não tem nada disso não, né? E aí a gente fala isso, né? Se acontece dentro de uma indústria, ainda mais no serviço de inspeção municipal, que é uma indústria pequena, se um alimento originado de origem dela, né, vai causar um surto alimentar que, né, em proporção grande, a gente nunca sabe, pode quebrar a indústria. Pode demorar a acontecer, mas se acontecer, vai quebrar a indústria, porque como é que ela vai resolver esse problema? Né? Então, é importantíssimo, assim, a gente tem, e é uma responsabilidade muito grande. Não é simples, não, né? A gente está ali assinando, né? A gente está ali assinando e garantindo que aquele produto ali tá de acordo. Né? E hoje em dia, você acha que teve alguma mudança de perfil com relação a esse relacionamento com a indústria, com esse advento de rede social, da possibilidade de uma notícia, um fabricante de queijo lá de Minas, né, vendeu um lote de queijo que deu um surto de qualquer coisa lá, deu uma intoxicação, enfim. Você acha que como essas informações estão se espalhando muito mais rápido, estão chegando muito mais longe, as indústrias elas estão mais focadas realmente em garantir essa qualidade? Ou continua naquela coisa de, vamos correr o risco, né? Quem sabe? Eu acho que isso ajuda muito, assim. Eu acho que quem se preocupa, na verdade, quem se preocupa com qualidade, né? Quem tem essa noção de qualidade, independente disso ou não, né? Questão de higiene, é questão assim de, sei lá, vem, né? Vem com a pessoa. Mas eu acho que isso ajuda sim. Mas mais do que essas notícias correrem é a fiscalização. Não adianta. O que dói mesmo é quando dói no bolso, é quando tem alguém lá em cima falando, repetindo, cobrando. É isso que muda. Porque se não tiver a fiscalização, o pessoal, por mais que cada vez mais, né, o Ministério da Agricultura ele vem nessas últimas legislações, né, desde 2017 com o novo RISPOA, as últimas legislações elas estão todas seguindo para esse caminho de que a indústria é responsável pelo produto dela. Ela está tirando cada vez mais a responsabilidade da inspeção, que antigamente o fardo era ainda maior. Mas ainda assim, se a gente não ficar em cima, né, se não tiver uma fiscalização, se não tiver quem vá lá e faça e multe de vez em quando, se for preciso, e dê uma puxada de orelha e fala, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu tô te olhando, eu tô sabendo o que está acontecendo, eles sempre vão ter, não sempre, né, mas sempre vai ter aquele que vai querer dar uma escorregadinha, que vai ficar dando uma enrolada no processo e vendo o que dá. Sabe? Mas, no geral, eu acho que já melhorou bastante. Assim. Eu acho que a própria consciência da sociedade, né? O próprio consumidor, eu acho que o que traz mais isso é o consumidor. É o consumidor que exige. Eu falo sempre isso. A partir do momento que o consumidor começa a exigir qualidade, aí eles não têm jeito, eles têm que resolver. Tem que se adequar, né? Porque tem que se senão... adequar. Clara, essa questão da docência na sua vida, qual é a sua percepção com relação à característica da aula que você consegue dar ou à qualidade da sua aula, sendo que você é uma pessoa que está atuando, né, no serviço de inspeção, comparado, por exemplo, você chegou a dar aula antes de entrar no serviço de inspeção? Não, porque é uma questão bem interessante, né? Às vezes a gente tem um pouco essa cobrança do aluno. Mas professor, qual é a sua experiência? O que você já fez? Onde você atua? Para saber se você realmente sabe o que você está falando, né? Se você já vivenciou. Saber o que a gente está falando, a gente normalmente sabe, né? É o mínimo que se espera.
Mas assim, se você já teve essa vivência, né? Porque a experiência prática, ela traz várias nuances que às vezes, né, num A livro teoria não você traz. não tem, né? Não tem como Uhum. acompanhar. Então, como você acha que qual você acha que é o impacto, né, desse seu trabalho no serviço de inspeção, quando você pensa em passar essas informações para os seus alunos? Para mim foi, assim, fundamental, assim. Quando eu igual eu contei a história do mestrado, né, eu terminei o mestrado, eu não me achava, falava o pessoal falava: "Nossa, mas você tem que dar aula". Eu ficava meio assim, eu falava: "Mas será? Como é que eu vou dar aula? Eu nunca trabalhei na área, como é que eu vou fazer? Como é que vai funcionar?". Então, eu fui dar aula só depois de 2 anos que eu já estava no serviço de inspeção. E aí eu acho, assim, que isso traz, né, me traz uma segurança como professora de conseguir aliar aquela teoria toda na prática. E eu consigo enxergar de um jeito que quando eu era estudante eu não enxergava. Quando eu estudava, até mesmo no mestrado, quando você não está na prática, muitas vezes, ainda mais que a inspeção ela é muita lei, né? A gente estuda, é muita legislação. Você começa a estudar a legislação, artigo tal, artigo tal, artigo tal, tudo assim chutado, você não tem graça, os alunos não gostam, eles têm preguiça, eles não querem assistir a aula, né? Porque fica uma coisa meio desconexa. E aí a prática ela me trouxe a conexão, eu consegui conectar a lei na prática e trazer isso para os alunos, né? Então é isso que eu tento fazer. Então, raramente uma aula minha tem lá artigo tal, tal, tal do RISPOA. Eu tento colocar, apesar de eu estar falando tudo que está lá no RISPOA e um pouco mais, né? Eu sempre trago a questão de processamentos, que não fala, mas eu não uso desse jeito, eu tento colocar sempre na prática, eu sempre mostro fotos, eu sempre tento trazer de um jeito que eles entendam de uma forma mais prática, que eu acho que facilita o entendimento. Mas eu conheço, né, profissionais assim, dentro da academia, principalmente em federal, né, que é gente que praticamente só ficou na academia, e são pessoas assim, estudiosos assim, natos, e pessoas também que têm um conhecimento teórico que consegue trazer isso também muito bem. Mas a prática, eu acho que ela traz um pouco ali da lida, né? E eu acho que os alunos gostam muito de ver isso. Sim, eu sentia falta disso. Eu era aquelas pessoas que, assim, entrou na graduação sem fazer ideia. Tipo, pode trabalhar com inspeção. Aham, mas, tipo, inspeção, primeiro, é uma coisa muito abstrata. Era aquela coisa, assim, eu só conseguia visualizar a linha de abate, o resto não sabia muito bem. E as minhas aulas tinham essa pegada também, muito teórica. Blá, 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 lei tal, o tamanho do recinto tem que ser de tanto por tanto, e a dureza da água, do sei lá o quê. E aí você tinha que decorar aquele monte de informação para fazer a prova e não via aplicabilidade. Então, assim, eu nunca consegui me encantar muito pela área. Eu acho que também tem uma questão de perfil, né? Eu acho que as pessoas têm perfis diferentes e acabam Claro. se identificando com uma disciplina ou outra. Mas é uma questão que eu acho que faz muita falta, assim. E essa própria mudança na característica do sistema de ensino-aprendizagem, né? A gente está numa fase que a gente aprendeu em um modelo, o detentor do conhecimento lá na frente, falando, e a gente lá, né, vou tentar absorver o que essa pessoa está passando. E hoje em dia a pegada do ensino é completamente diferente. É focada no aluno, é focada na aprendizagem. Então, assim, a gente também tem que dar nossos pulos, né, enquanto professoras, para poder atender uma série de demandas que a gente não teve muito esse exemplo, né? Eu não aprendi no modelo dinâmico em que eu era protagonista, eu aprendi no modelo que eu sentava lá, ficava quieta E e não só vendo, Eu Então, tenho uma certa dificuldade de passar essas formas de aprendizagem diferentes, eu tenho um pouco de dificuldade de passar isso para os alunos, porque eu não vivi isso, né? E na federal, assim, a gente tem muito professor que é assim, os caras são pesquisadores natos, o cara é o fera do fera do fera, mas na hora de passar para a gente, você não entende nada do que ele está falando, ou então ele joga o negócio e fala assim, ó, se vira aí, vocês dão conta, se vira aí, vai na biblioteca, pega um livro, estuda, sabe? Então, eu passo um pouco por essa dificuldade. Eu trago muito a minha prática, mas eu ainda sou muito aquela professora que estou ali falando. E nesse tempo remoto, sabe? Os alunos têm... Não sei se você está passando por isso, mas assim, tem hora que eu não sei se eu estou falando para o teto, se eu estou falando para, né, só lá para o símbolozinho, a gente nunca sabe, né? A gente pergunta e a gente só escuta um vazio quase que dá eco na sala, né? E é interessante porque, assim, eu acho que dentro de uma trajetória docente, né, em geral, a gente começa se preocupando muito com o técnico. Então, assim, não, eu tenho que saber responder a pergunta do aluno, né? Eu tenho que saber
eu tenho que saber essa informação, eu tenho que saber como é que isso acontece, eu tenho que entender de várias coisas e tal. E a gente fica muito focado com isso, e aí chega um momento que você fala assim: não, eu tenho que também entender do emocional do aluno, né? Porque também são pessoas ali, às vezes você está julgando uma pessoa como desinteressada, mas na verdade ela está passando por um Tem problema sério e paciente você não está sabendo, que é uma dificuldade que a gente tem agora com o remoto, no porque a gente remoto. muitas vezes não vê a cara do aluno, né? E a Uhum. gente tem que se preocupar também em aprender outras formas de ter essa interação Ensinar. com eles, de ensinar. Então, assim, são várias bolas no ar, né? Algumas de vidro, e a gente lá, né? Aham. Tentando Prepara que se eu corro. equilibrar. O comunicar é mais importante, eu acho que é o processo mais importante de todos, né? Dentro da docência, né? Em qualquer área, eu acho, assim, em qualquer situação da vida, né? Profissional ou não. Saber se comunicar é o principal ponto, assim, e a gente acaba pecando muito por isso, a gente aprende pouco isso durante a nossa vida, né? Durante a nossa preparação profissional, a gente aprende muito pouco sobre isso, ou não aprende, né? E aí é lá na prática que a gente vai ver. E como professora, eu vejo muito isso, né? Eu vejo, assim, o meu... Porque eu sou professora há relativamente 3 anos, né? Assim, de universidade, né? Então eu vejo o meu progresso assim também, né? Eu acompanho, eu observo isso e eu vejo isso está muito dentro desse fato de conseguir me comunicar bem com os alunos e de conseguir entrar com eles assim, criar uma relação mesmo com eles. Clara, você acredita, porque assim, a gente durante a graduação, a gente às vezes, né, não tem aquela coragem de perguntar para as pessoas, quanto você ganha, né? E às vezes também a Uhum, gente quer fazer essa pergunta para a pessoa errada, porque você quer uhum, olhar para aquela pessoa que já está onde você quer chegar, né? Naquela uhum, posição que você fala, nossa, na minha carreira eu quero chegar nesse ponto aqui, e aí aquilo não é um parâmetro para você que está no início de carreira. Para algumas áreas, a gente tem um pouco mais de facilidade de saber como é a remuneração, exatamente porque muitos são concursos públicos, então sai lá a uhum, expectativa. E para a área de inspeção, normalmente, muitos concursos de município, eles são de carga horária parcial, né? Não são 40 horas semanais, uhum, e a remuneração muitas vezes é bem baixa, assim, então acaba tendo um desestímulo grande para o interesse do recém-formado, uhum. porque às vezes a pessoa pensa, se eu fizer plantando uma clínica, né, mesmo que eu esteja trabalhando bastante lá, né, arrancando meu couro, eu vou acabar conseguindo uma remuneração melhor. Dentro de uma carreira, né, num serviço de inspeção municipal, por exemplo, vai ter uma progressão de salário, né, com o tempo, espera-se. Uhum, uhum. Você acredita que é um valor justo para o nível de responsabilidade, né, dentro de tudo aquilo que a gente conversou? Ou você acha que realmente a pessoa tem que estar preparada para, você vai passar num concurso tempo parcial, preenche seus outros horários aqui com outras atividades, porque a remuneração não vai ser Uhum. muito animadora, não. Posso ser bem sincera? Sim, por favor. Eu não acho justo, não. Assim, eu acho que o salário não só de municipal, mas de estadual, aqui em Minas, então, nossa mãe, tem vários assim, né? Eu acho que é bem injusto, assim, porque a gente tem uma discrepância muito grande do salário do CIF para o salário do CI e do SIM, para atividades que são feitas da mesma forma, para a mesma atividade, né? E muitas vezes, assim, porque eu já tive a oportunidade de ficar algum tempo em CIF, o meu atual chefe, ele foi cedido para o CIF por um tempo, ele ficou 5 anos trabalhando no CIF, então ele também tem bastante experiência nessa área, e assim, o CIF, a gente tem muito trabalho, a gente tem muita responsabilidade, né? Porque a gente está falando muitas vezes de produtos que vão ser importados e tal, exportação, a responsabilidade é muito grande também. Mas o trabalho, muitas vezes, é mais tranquilo, porque tem gente para fazer tudo, né? Então, o veterinário do CIF, ele vai lá, na hora que está lá dentro, eles ligam para ele, chamam, tem carcaça aqui no DIF, corre aqui. Aí ele vai lá no DIF, vê as carcaças, tal, sai, depois vai fazer. Não que não seja, estou falando, né? Tem muito trabalho. Mas no município, eu falo isso muito, eu nunca esqueço disso. Quando eu estava abrindo a minha conta no banco para eu começar na prefeitura, eu encontrei com, sei lá, um senhor lá, de estar quase aposentando, ele era engenheiro, ele me
veio conversar comigo, perguntou, eu falei, não, eu tô abrindo minha conta, vou começar na prefeitura, sou veterinária. Que legal. Ele falou assim, aproveita que na prefeitura você aprende muito, porque você tem que fazer de tudo. E é real, assim, a gente tem que fazer de tudo um pouco, entendeu? A gente é auxiliar de inspeção, a gente é agente de inspeção, a gente é veterinário, a gente tem que ir lá no lixão jogar a carcaça fora, a gente tem que ser motorista, pegar, buscar, entendeu? A gente faz de tudo um pouco. Então, em questão de justiça de salário, eu não acho certo, né? Tanto que eu, e como todas as pessoas que eu conheço dentro da prefeitura, do meu setor, acabam sempre trabalhando com outra coisa. O que traz de experiência para a gente, assim, de carga assim, de casca mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito bom, porque a gente, geralmente, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no CIF, ou ela vai para um abatedouro, ou ela vai ficar de permanente. Eu não, eu trabalhava em 2 abatedouros ao mesmo tempo, porque aí tinha que intercalar, né, os dias que eles abatiam, porque não tinha veterinário suficiente, então eles não podiam abater todo dia, tinha que intercalar, porque eu ia num, depois eu ia no outro. Aí depois a gente vai fazer permanente também, então vai em entreposto de mel, vai em queijo, vai em ovos. Então a gente vê tudo, a gente trabalha com tudo, a gente tem que corrigir rotulagem, a gente tem que corrigir programa de autocontrole, a gente tem que lançar nota, a gente tem que fazer tudo, sabe? Então, assim, aprende muito. Então, eu sempre falo, às vezes, eu acho que salários que são muito, tem alguns salários que realmente são absurdos, assim, eu acho que ninguém tem que se sujeitar a isso, e eu acredito que o conselho, ele tinha que agir muito firme, né, dentro disso, porque tem coisas que realmente são absurdas, mas eu acho que dependendo da oportunidade, é uma forma de começar a vida profissional. Ou então você vai gostar. A gente está lá agora no SIM e a gente já está num outro patamar, a gente já está tentando CISB, agora a gente é um consórcio, não é mais só o SIM do município. Então, é um consórcio de vários municípios. Então, a gente viaja, né, muito, a gente vai em vários municípios, a gente conhece estabelecimentos de outros municípios, trabalha muito, né? Às vezes fala o salário podia ser um pouquinho melhor, mas aí o consórcio vai dar uma gratificação, porque é consórcio. Então, as coisas começam aí encaminhando e você gosta, né? A gente tem uma progressão de carreira. Você pode chegar a um cargo de coordenação, né? Você pode chegar lá a uma diretoria, você pode chegar em algum lugar. As pessoas se preocupam com a questão da remuneração. O patamar que você pretende na hora que você se forma, ele vai estar diretamente relacionado à realidade que você vivia. Uhum. Então, se você, por exemplo, teve que trabalhar enquanto cursava a faculdade, você tem uma noção melhor, né, de qual vai ser o seu nível de vida quando você se formar, do que uma pessoa que estava no conforto, né, que mãe e pai estavam provendo, né? Então tem várias questões aí envolvidas, mas de qualquer maneira, muitas vezes a gente precisa focar exatamente no aprendizado, né? E no retorno que essa vivência vai trazer para a gente. Porque às vezes o prazer que você tem de trabalhar com coisas tão diversas, né? De ter tantas. Porque a atribuição nem sempre é um peso. A atribuição pode ser, né, uma coisa que te incentiva, que te estimula. Você fala, cara, que maneiro, agora eu vou ver mel. Que legal, agora tem que ir no outro abatedouro. E às vezes isso é o combustível que você precisa para ter esse start, para ter esse início de carreira. E aí, eventualmente, se a remuneração for o que mais pesa, né? Você passar um tempo ali e fala, cara, não tá melhorando aqui a situação financeira, mas você já tem realmente uma bagagem aí para tentar um concurso que remunere melhor. É discrepante, assim. Mas sabe o que acontece muito no mapa? Tem muita gente que abandona. Porque, assim, cai muita gente de paraquedas, sabe? Esse último concurso do Ministério, por exemplo, que eu tentei, meu chefe, eu vi que muita gente que não era da área passou. O pessoal que era da área meio que caiu em todas as pegadinhas que eles enfiaram lá, sabe? Foi meio decoreba, assim. Então, muita gente que não era da área passou. E aí a pessoa cai de paraquedas no Ministério da Agricultura, com uma responsabilidade grande, porque é uma responsabilidade muito grande. Tem um salário bom? Tem, mas às vezes você vai trabalhar lá em Roraima. A menina tem 23 anos, fez clínica a faculdade inteira e aí estudou lá, decorou o risco A inteiro, foi lá, passou na prova e foi lá para Roraima trabalhar numa área que ela entendeu. Então, assim, é importante, eu acho que é um passo importante de se dar. Não estou falando,
Eu tenho vontade de ir para o Ministério da Agricultura, porque eu gosto da área, porque eu trabalho na área, quem sabe um dia eu chego lá, se não chegar também está ótimo. Mas as pessoas às vezes ficam muito focadas, né? Hoje em dia, principalmente, dinheiro, né? Dinheiro, sabe? A gente sabe que é importante, a gente sabe que, né? Que é necessário, mas a gente tem que pensar um pouco na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade de aprendizado, né? No que a gente quer, no que a gente espera como profissional, né? Porque o dinheiro ele não traz. Eu moro numa cidade muito boa, no interior, que assim tem tudo. Patos está entre os melhores IDHs do Brasil. Meu salário não é o salário do Ministério da Agricultura, mas lá eu tenho trabalho meio horário na parte da manhã, na hora do almoço eu já estou liberada, à noite eu estou dando aula, durante a tarde eu faço trabalho muito, estou agora com esse negócio de Instagram também, que eu não sei o que eu fui inventar isso, que isso também puxa, é um sufoco, é um tempo danado. E assim, a gente tem, a vida, ela acontece, né? A vida acontece. Se as coisas não derem certo, a gente muda e a gente tenta de novo. Eu agora estou tentando, assim, na verdade eu já passei, eu já fui aprovada num doutorado na Espanha, na Universidade Complutense de Madrid. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque não bolsa, né? Não tá rolando e tal, mas é uma outra, eu já tô tentando uma outra coisa, já tô indo, então vou ficar lá um tempo, sabe? As coisas, elas são mutáveis, a gente não pode ficar às vezes parado, eu vejo muitas vezes os meninos muito parados, estacionados, sonhando, pensando e não age, sabe? Vai atrás, pega a oportunidade que aparece, tenta. Com certeza, ninguém está plantado, né? Ninguém enterrou a raiz lá, está preso, não tem para onde sair, né? Tem que pensar. Na hora dá um pânico, né? Na hora você pensa, eu quero mudar. Mas eu não sei se eu quero, né? Talvez essa seja a minha zona de conforto, eu quero ficar aqui. Exatamente. Mas tem que realmente ter esse gás aí. E o que você sugere para os estudantes que gostam da área, que têm afinidade, que querem trabalhar na área? O que você acha que é interessante em termos de experiência, né, de vivência que a pessoa pode ter durante essa fase de universidade, que vai contribuir aí para a pessoa ter uma carreira bacana? Eu falo muito, quando eu saí da faculdade, eu achava que só existia o Ministério da Agricultura, o CIF. Trabalhar com inspeção era só isso. E aí depois, e hoje eu tento passar isso para os meus alunos, que existem várias coisas que você pode fazer dentro da área de inspeção que não seja trabalhar em concurso público, né? Então, tem responsabilidade técnica, tem controle de qualidade nas indústrias. Então, isso traz aí vários profissionais que estão ali trabalhando já na área e que podem auxiliar os estudantes, podem dar estágios para os estudantes, porque às vezes a gente fica só pensando em serviço público, apesar de que o serviço público ele dá estágios, a gente sempre recebe e é interessante, mas o estágio eu acho que disparado é a melhor coisa, né? Os cursos que não são, o meu curso ele era o dia inteiro, né? Então eu fazia estágio só nas férias, mas eu fiz em laticínio, eu fiz. Mas quem não tem o tempo integral, tem essa possibilidade, né, de conseguir uns estágios na área, acompanhar um profissional. Às vezes não consegue, não consegue no concurso, mas vai comprar um RT, procura lá no supermercado da esquina, pergunta se tem um RT lá, atenta o telefone dele, liga e fala, queria acompanhar um pouquinho, eu estou estudando, eu quero saber. Porque eu falar para estudar o RISPOA, que é importante, quem quer trabalhar na área, precisa saber ele de cabo a rabo, talvez não vai adiantar muito. Eu conheço, eu sei como é que é. Aí pega lá aquele calhamaço com 500 artigos, fica lendo aquilo lá e não entende bolhufas, né? É muita informação, gente, é muita coisa. A internet está pipocando, os Instagrams estão pipocando de informação. É claro que a gente tem que saber filtrar, né? Porque tem muita coisa aí, né? A gente tem que ter esse olhar, mas vocês têm o mundo na mão, assim, né? A informação na mão. Né? Então, estuda a área, conheça a área e procura estágio, vai atrás de alguém, vai lá no mapa, o mapa recebe estagiário, os serviços de inspeção estadual recebem estagiários, os municipais recebem estagiários. Eu acho que é a melhor forma, assim. É nada como a vivência, né? Eu acho que o achismo, ele é péssimo. Né? Porque, por exemplo, se eu for recordar na minha época lá da faculdade, né, em que as referências que eu tinha de muitas áreas eram só as aulas que eu tinha durante a graduação, porque eu nunca assisti uma palestra daquela área, porque eu já achava que não me interessava, eu não conhecia, não sou de família que tem médico veterinário, não conheço veterinários que trabalham em outras áreas. Agora, fazendo o papo de veterinária, que eu começo a conversar com pessoas que trabalham em áreas diferentes e falo assim, cara, que maneiro!
Que legal! Que legal. Eu gostar de trabalhar nessa área. E assim, tudo é tão interessante, tudo é tão bacana visto, né, pela experiência de quem está trabalhando De na quem tá... área, que a gente realmente, às vezes, perde a oportunidade de ter esse contato durante a graduação, porque está no achismo. E sabe o que é muito engraçado? Eu falo, assim, eu fui uma pessoa que desde o quinto período eu já dei uma focada, assim, que eu já sabia que eu gostava. E eu fiquei meio clínica, eu fiz estágios em clínica, eu sonhava com os bichinhos, assim. Eu já falava, gente, não vai, isso aí não vai rolar. Só que, por incrível que pareça, e não tão incrível assim, que geralmente é as primeiras oportunidades de emprego que a gente tem, meu primeiro emprego foi numa clínica. E eu cheguei lá desesperada, porque eu não sabia nem aplicar uma vacina direito. Que eu só tinha feito assim, o básico do básico ali dentro do curso. Eu falei, gente, agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou dar um plantão? Como que eu vou conseguir? Então, assim, eu me arrependo, e eu sempre falo isso com os meus alunos, porque às vezes a gente foca muito numa coisa que a gente acha que é aquilo ali que vai ser, nossa, é isso, pronto. É isso aqui, minha vida já está escrita, desenhada, acabou, já visualizei tudo. Ótimo, isso é muito bom, isso é importante. Mas abrir o olho, abrir a visão para tudo que tem. A veterinária ela é tão vasta, né? A gente tem tantas possibilidades, a gente tem tantas coisas para aprender, tanto mundo assim, que é bom você estar preparado. Porque às vezes vai cair ali na sua mão, é uma coisa que você não estava esperando. Eu tenho uma ex-aluna da minha primeira turma, que ela lembra dessa história que eu conto, porque eu falei isso em sala de aula, eu sempre conto essa minha história, que o dela aconteceu ao contrário, ela sempre quis trabalhar com clínica, e o primeiro emprego dela, e ela está até hoje, é no laticínio, e ela me manda, ela conversa comigo até hoje, ela fala, professora, eu lembro direitinho de você falando, eu lembro direitinho daquela aula sua você falando, para a gente abrir o leque de visão, porque às vezes, né, a gente vai ter a primeira oportunidade totalmente fora. E é assim, né? Então, conhecer, né? É igual você falou, sair do achismo, conheça, aproveita. Gente, aproveita que vocês estão na graduação, que vocês têm mais tempo. Eu sei que tem muita gente que trabalha, eu sei que a realidade de muita gente às vezes é mais difícil, mas aproveita, né? Que é o momento de errar, que é o momento de fazer as coisas erradas, de perguntar à vontade. É a hora de aprender mesmo. Eu também, assim, eu foquei desde o início, eu até fiz estágio com pequenos também, mas aí depois gostei de grandes, eu falei, não, quero grande, vou focar nisso, que eu preciso aprender muito disso aqui, né? E assim, acabou que eu fui para a área acadêmica e aí fui embora. Mas eu vejo assim colegas que estão lá na pós-graduação e tal, aí não conseguiu bolsa, aí conseguiu dar aula de cirurgia de pequenos animais. Eu falo, gente, se me oferecessem uma aula de cirurgia de pequenos, eu não ia aceitar. Eu também. Eu não ia ter, eu ia perder uma oportunidade de trabalho, eu ia perder uma remuneração, porque eu me sinto completamente incapaz de fazer uma coisa desse nível, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a pessoa que tem uma experiência, né, um pouco mais, entre aspas, rasa, várias áreas diferentes, ela tem muito mais chance de deslanchar ali quando encontra uma oportunidade que está fora daquilo que ela imaginava, do que quem focou muito numa coisa só. Então, realmente, eu acho que é bacana eles terem essa... Eu espero, né, que eles desenvolvam um pouco mais essa visão, mas a gente entende também, né, que existe aquela ansiedade de aprender mais e muito sobre aquela área que você ama, que você acha que tem afinidade, mas tem o peso da perda de oportunidade, de vivenciar outras experiências que são muito importantes também, né? Sabe aquela coisa que a gente escuta, às vezes, os pais, a gente falando, e a gente fala, ai, nossa, mas que saco, tipo assim, por que tá falando isso comigo? Aí depois você vira aquela que tá falando isso, né? Que fala, escuta, porque eu já vivi, eu tô te dando um conselho, assim, de coração, sabe? Escuta, faz desse jeito que eu tô falando que você vai ver, vai dar certo. Mas é importante também, né? É importante a gente focar naquilo que a gente gosta. É claro, você gosta daquilo, você tem facilidade, você quer trabalhar com aquilo, isso é natural, né? Esse foco, ele é natural. Agora, só não pode fechar completamente a cortina para o resto, né? Para tudo que pode ter aí de interessante. Eu gostava de participar de simpósios de tudo, eu participava de bovino de leite, mas eu não absorvia muito, assim, sabe? Eu não pratiquei muito.
Mas de participar de simpósios, essas coisas eu participava. Tudo que tinha de gato, de cachorro, tudo que aparecia assim, que dava e que se eu tivesse condição de participar, eu participava. Sim, até porque você participando de eventos de áreas diferentes, você descobre coisas que existem, né? Porque a graduação é um tempo tão curto, né? Você é responsável por uma disciplina. Você sabe que a quantidade de coisas que você gostaria que seus alunos soubessem é muito maior do que o que você tem condições de dar distribuído na carga horária daquele semestre, né? Então, assim, tem coisas que você não vai ter condições de mostrar para eles que existem, né? Ó, isso aqui existe, ó, pelo menos você tem uma ideia, né? E a pessoa que assiste, né, palestras, e agora com online facilitou bastante, né? A pessoa consegue ter acesso a eventos super distantes, que estão no lugar... eu não pegaria um avião e iria para o Nordeste para assistir esse simpósio aqui, mas, pô, online, né? E gratuitos, e quando não dão gratuitos, com preço muito bom também, né? Sim. Então, facilitou demais. E pelo menos ter essa noção, né, de coisas diferentes que existem, que às vezes você não teve a oportunidade de ver durante a graduação. E você acha que existe, assim, algum ranço da sua área? Alguma coisa, assim, que você fala, cara, todo mundo acha que a minha área é assim, que saco eu ter que explicar de novo, né, que não é isso. Eu acho que essa parte... Uma coisa é que quando a gente fala que trabalha com alimentos, eles sempre pensam que é ração, né? A gente fala, que você é veterinário, que você trabalha com alimentos, com ração. Não, com comida, carne, leite, ovo. Mesmo? Nossa, não imaginava. Falei, gente, mas é porque é um animal que produz, né? Então a gente está ali no meio, você tem que explicar todo o processo. Mas essa parte muito que não é nem ranço, mas assim, é doído, sabe? É ter que escutar isso aí que eu falei lá no início, de que você é veterinário e trabalha com abate de animal, né? E trabalha com matando animal, e às vezes vem muito essa carga assim, meio de alfinetada, sabe? Sempre. E às vezes isso pesa. Às vezes a gente. E aí, no meio do estresse, porque é uma fiscalização, gente, não é fácil. O povo, tem muita gente que. Eu não sei, eu acho que tem gente que acha que inspeção é fácil, porque a disciplina geralmente passa ali rapidinho, né? Um período só da disciplina. Mas não é fácil, você tem que mexer com fiscalização, a gente tem que passar por uns perrengues danados, a gente tem que escutar muita coisa, a gente tem que ter peito de aço para muita coisa, sabe? Tem que ter uma postura muito firme, a gente tem que ter assim, uma dureza muito firme, a gente aprende a ser mais duro, assim, sabe? Mas ter que explicar sempre que não, eu não estou aqui para matar o animal, eu estou aqui para te dar a comida que você come de qualidade, ela é de qualidade porque eu estou lá desde o início. Na verdade, tem colegas meus lá na produção, e daí desde a produção, e aí depois eu estou aqui para que finalize o processo, né? As áreas sempre têm, né? Os estigmas, assim, é bem difícil lidar, mas eu acho que, né, nada melhor do que você ter propriedade para falar sobre a importância da sua área, né, e informar as pessoas. Agora, se a pessoa vai absorver aquela informação ou não, aí já, né, tá longe, né, do que a gente pode controlar. Aí é responsabilidade de cada um, né? Maria Clara, muito obrigada, adorei esse bate-papo. Foi muito bom conhecer mais sobre a sua área e todas essas informações técnicas sobre, né, a atuação e a importância. Acho que ficou bem claro como é importante a área, né, e como é bonito o trabalho e como é dinâmico e estimulante, não é só, estou aqui com o meu rispoá debaixo do braço, recitando na parte leio. Né? Então, muito obrigada, a gente vai deixar o seu Instagram disponível para o pessoal. Estou disponível aí, qualquer momento, pode mandar lá no direct que a gente responde. Eu adoro responder, adoro ajudar. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!